No dia 15 de agosto de 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anunciou uma medida que mudaria radicalmente os alicerces do sistema monetário internacional. Ao suspender unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro, Nixon pôs fim ao que restava do Acordo de Bretton Woods, firmado em 1944, e marcou o início de uma nova era econômica global, a era das moedas fiduciárias. O chamado Nixon Shock não foi apenas um ajuste técnico na política cambial americana, foi uma ruptura estrutural com implicações profundas, duradouras e, até hoje, pouco compreendidas pelo público em geral. Para entender a dimensão dessa decisão, é necessário voltar no tempo e compreender o que era o sistema de Bretton Woods. Criado nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, o acordo reuniu 44 países aliados em uma conferência na cidade de Bretton Woods, em New Hampshire, nos Estados Unidos. O objetivo era estabelecer uma arquitetura econômica global que evitasse os erros dos anos 1930, como o protecionismo extremo, as guerras cambiais e a instabilidade financeira que colaboraram para a Grande Depressão. O sistema adotado era baseado em um padrão ouro-dólar. Na prática, apenas o dólar americano era conversível diretamente em ouro, a uma taxa fixa de 35 dólares por onça Troy. As demais moedas nacionais eram, por sua vez, atreladas ao dólar com taxas de câmbio relativamente fixas, mas ajustáveis em casos excepcionais. Essa estrutura colocava o dólar no centro do sistema monetário global, tornando-o a principal moeda de reserva internacional. Essa centralidade do dólar só era possível porque os Estados Unidos possuíam, ao final da guerra, cerca de 2/3 das reservas mundiais de ouro. A confiança no dólar era, portanto, uma extensão da confiança na economia americana e na sua capacidade de honrar a paridade com o ouro. No entanto, esse arranjo carregava uma fragilidade estrutural que, com o tempo, se tornaria insustentável. Durante os anos 1950 e, sobretudo, nos anos 1960, os Estados Unidos passaram a registrar déficits crescentes em suas contas externas, ao mesmo tempo em que expandiam fortemente seus gastos públicos. Parte significativa desses gastos estava relacionada à Guerra do Vietnã e aos programas sociais do governo Johnson, conhecidos como Great Society. Para financiar esse aumento de despesas, os Estados Unidos passaram a emitir mais dólares do que sua posição em ouro justificava. Com o tempo, os países que acumulavam dólares, como França, Alemanha Ocidental e Japão, começaram a desconfiar da capacidade americana de sustentar a paridade. Muitos desses países passaram a exigir a conversão dos seus dólares em ouro. Entre 1959 e 1971, mais de 11 mil toneladas de ouro deixaram os cofres americanos, reduzindo dramaticamente as reservas do país. A confiança no sistema começou a ruir. O ponto de ruptura veio quando ficou evidente que a quantidade de dólares em circulação superava, em muito, o estoque de ouro disponível. Em outras palavras, os Estados Unidos estavam operando com uma espécie de alavancagem monetária, emitindo mais dólares do que podiam lastrear. Isso criou um risco sistêmico. Se todos decidissem converter seus dólares em ouro ao mesmo tempo, os Estados Unidos não teriam como honrar a promessa. Diante dessa realidade, Nixon anunciou a suspensão da conversibilidade do dólar em ouro, alegando que era uma medida temporária para proteger a economia americana de ataques especulativos. Na prática, nunca mais retornou. O sistema de Bretton Woods foi, assim, oficialmente encerrado, e o mundo ingressou no regime de câmbio flutuante e moeda fiduciária, no qual o valor do dinheiro não é mais determinado por um lastro físico, como o ouro, mas sim pela confiança na autoridade emissora, normalmente o Banco Central do país. Essa mudança
teve implicações imediatas e profundas. Nos anos seguintes, o mundo experimentou um ciclo de inflação elevada, volatilidade cambial e incerteza econômica. Os anos 1970 ficaram marcados por dois grandes choques do petróleo, originados por tensões geopolíticas no Oriente Médio, que fizeram os preços da energia dispararem. Mas o pano de fundo estrutural para a inflação já estava instalado antes. O rompimento com o padrão ouro permitiu que os bancos centrais emitissem moeda sem uma âncora física, aumentando o risco de descontrole inflacionário. Nos Estados Unidos, a inflação atingiu picos superiores a 13% ao ano no final da década. No Brasil, a situação foi ainda mais dramática, com inflação crônica que se estendeu por décadas, culminando na hiperinflação dos anos 1980 e início dos anos 1990. Sem um mecanismo automático de ajuste, como o padrão ouro proporcionava, os governos passaram a utilizar a inflação como forma de financiar seus déficits, corroendo o poder de compra da população. Do ponto de vista teórico, a transição do padrão ouro para a moeda fiduciária representou uma mudança de paradigma. O padrão ouro impunha uma disciplina fiscal e monetária aos governos, pois a emissão de moeda era limitada pela quantidade de ouro em reserva. Já no regime fiduciário, essa disciplina se torna mais tênue, dependendo da credibilidade do Banco Central e da responsabilidade fiscal do governo. Em outras palavras, os incentivos mudaram profundamente. Na prática, isso abriu espaço para uma maior flexibilidade da política econômica, o que pode ser positivo em tempos de crise. No entanto, também aumentou o risco de abusos. Quando mal utilizada, a emissão de moeda pode levar a distorções severas, como inflação de ativos, bolhas financeiras e instabilidade macroeconômica. A ausência de um lastro físico cria um ambiente onde a confiança é o principal ativo. E a confiança, como sabemos, é um recurso intangível e volátil. Outro impacto importante foi sobre o comércio internacional. Com o fim das taxas de câmbio fixas, as moedas passaram a flutuar livremente nos mercados. Isso introduziu uma nova variável de risco para exportadores e importadores: a volatilidade cambial. Empresas que operam globalmente passaram a depender de instrumentos como hedge cambial para se proteger de oscilações nos preços das moedas. Além disso, a competitividade internacional passou a ser influenciada não apenas por produtividade e custo, mas também por políticas monetárias e cambiais. A dinâmica dos salários e preços também foi profundamente afetada. No contexto do padrão ouro, a estabilidade monetária tendia a ancorar as expectativas de inflação, permitindo um planejamento mais previsível para empresas e trabalhadores. Com a inflação elevada dos anos 1970, os contratos passaram a incorporar cláusulas de indexação, como o reajuste automático de salários com base na inflação passada. Essa prática, comum no Brasil por décadas, contribuiu para a rigidez de preços e perpetuação da inflação. No âmbito da política monetária, os bancos centrais ganharam uma autonomia maior, ao mesmo tempo em que assumiram mais responsabilidade. O controle da inflação passou a ser um dos principais objetivos das autoridades monetárias, que passaram a utilizar instrumentos como a taxa de juros básica para influenciar o crédito, o consumo e a taxa de câmbio. No entanto, essa maior autonomia também exigiu mais transparência, previsibilidade e comunicação com os agentes econômicos, o que deu origem à chamada regra de Taylor e outros modelos de condução da política monetária. A política fiscal também foi impactada. Sem a âncora do ouro, os governos passaram a financiar déficits com maior facilidade, muitas vezes recorrendo à emissão de dívida pública. Isso levou a um aumento expressivo do endividamento nos países desenvolvidos. Em casos extremos,
a crises de solvência nos países emergentes. A relação entre política fiscal e monetária tornou-se mais complexa, exigindo coordenação e responsabilidade para evitar desequilíbrios. O mercado financeiro também passou por uma transformação estrutural. A flexibilização cambial e a maior liquidez monetária estimularam a criação de novos instrumentos financeiros, o crescimento dos mercados de derivativos e a internacionalização dos fluxos de capital. Ao mesmo tempo, aumentaram os riscos sistêmicos, como ficou evidente nas crises financeiras das décadas seguintes, da América Latina nos anos 1980, do México em 1994, da Ásia em 1997, da Rússia em 1998 e, mais recentemente, da crise financeira global de 2008. Nesse contexto, é importante destacar que a moeda fiduciária, embora dominante no mundo atual, carrega riscos de longo prazo. A confiança no valor da moeda depende da percepção de que os governos e bancos centrais agirão com responsabilidade. Quando essa confiança é abalada, por exemplo, em situações de descontrole fiscal, populismo econômico ou perda de credibilidade da autoridade monetária, a inflação pode se acelerar rapidamente, comprometendo o valor real das economias das famílias, das empresas e dos investidores. No Brasil, essa vulnerabilidade foi experimentada de forma intensa. A combinação de déficits públicos persistentes, indexação generalizada e choques externos levou o país a experimentar múltiplos planos econômicos, congelamentos de preços e confiscos de poupança, até que o Plano Real, em 1994, introduziu uma nova âncora monetária baseada em metas de inflação, responsabilidade fiscal e câmbio flutuante. Ao observarmos os eventos recentes, como as respostas dos bancos centrais à pandemia de Covid-19, vemos ecos do mesmo dilema que surgiu em 1971, como equilibrar a necessidade de estímulos econômicos com a preservação da estabilidade monetária. Entre 2020 e 2021, os principais bancos centrais do mundo injetaram trilhões de dólares, euros e ienes nas economias por meio de programas de compras de ativos, redução de juros e expansão do crédito. Essa política de expansão monetária agressiva, embora justificável diante da emergência sanitária, reacendeu o debate sobre os limites da moeda fiduciária. Em 2022 e 2023, a inflação voltou com força em diversas economias desenvolvidas, obrigando os bancos centrais a apertar a política monetária de forma abrupta. O Federal Reserve, por exemplo, teve que subir os juros em ritmo acelerado, algo que não ocorria desde os anos 1980, durante o mandato de Paul Volcker. A semelhança com o período pós-Nixon não é coincidência. Em ambos os casos, a perda de ancoragem monetária levou a um ciclo inflacionário seguido por um choque de juros. Esses eventos mostram que, mesmo passados mais de 50 anos desde o fim do padrão ouro, os desafios fundamentais da política monetária permanecem os mesmos. Como garantir a estabilidade do valor da moeda em um ambiente onde não há mais limites físicos à sua emissão? A solução hoje depende mais de instituições sólidas, transparência, autonomia do Banco Central e responsabilidade fiscal do que de regras fixas como a paridade com o ouro. É por isso que a educação econômica é tão importante. Entender os mecanismos por trás do sistema monetário, os incentivos das autoridades, os riscos da inflação e a importância da credibilidade institucional é fundamental para que a sociedade possa cobrar boas políticas e proteger seu patrimônio. Sem esse conhecimento, ficamos vulneráveis a narrativas simplistas, promessas populistas e decisões que, embora bem intencionadas, podem ter efeitos devastadores de longo prazo. Se você chegou até aqui, é sinal de que valoriza a informação de qualidade. Por isso,
Aproveite para seguir o canal Economia Sem Filtros. Aqui, nosso compromisso é explicar os acontecimentos econômicos com profundidade, clareza e responsabilidade, sempre com foco em ajudar você a tomar decisões mais conscientes e entender melhor o mundo em que vivemos. O fim do padrão ouro, em 1971, foi mais do que uma mudança técnica, foi um divisor de águas na história econômica moderna. Entender esse momento é fundamental para compreender os desafios atuais e os riscos que ainda enfrentamos em um sistema baseado, acima de tudo, na confiança.